Bom dia, hoje é dia 17 de junho e eu gravo esse vídeo para os meus estudantes dos terceiros anos para dar sequência nas explicações a respeito do modernismo no Brasil. A gente já viu como foi a Semana de Arte Moderna de 1922 e agora a gente vai começar a analisar como que se deu essa primeira fase do modernismo aqui no Brasil, quais eram as características dos artistas, principalmente dos escritores, já que a gente está falando de literatura. Então, essa primeira geração, ela vai de 1922 até 1930. Eles vão ser caracterizados pela tentativa de definir posições, marcar o seu território aqui no Brasil. Então, eles vão fazer essa divulgação dos ideais do modernismo por meio de manifestos publicados em revistas e jornais, assim como as vanguardas europeias já faziam. Vai ser o período mais radical do movimento modernista, justamente porque eles querem romper com essas posturas do passado, com esse tradicionalismo, com essa obsessão pelo clássico. Eles querem romper com essa cópia da cultura greco-romana, com a cópia dos modelos europeus. E daí eles vão voltar para as origens, pela valorização das línguas indígenas e pela língua falada pelo povo, que é aquela língua mais natural, que não segue tanto as convenções da gramática, que não fala difícil, que não fala bonito, é uma fala simples do povo. Eles vão ser muito nacionalistas de duas formas. Por um lado, o nacionalismo crítico, que vai denunciar as realidades do Brasil, e de outro lado, por outra vertente, uma galera muito ufanista, exagerada. Lembram que eu já expliquei para vocês o que é ufanismo, que é você valorizar demais determinada coisa de uma forma fanática. O primeiro manifesto que eles vão publicar vai ser o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, e ele vai durar de 24 a 25. Esse manifesto ele foi escrito pelo Oswald de Andrade e foi publicado no jornal O Correio da Manhã. Vocês têm esse manifesto no livro didático de vocês, um trecho dele, entre as páginas 110 e 111, mas vocês também encontram com facilidade na internet, se vocês quiserem ler na íntegra. Quais vão ser as características? Ele vai falar do povo brasileiro, que a gente deveria valorizar o povo brasileiro, que a gente deveria sim absorver o modernismo europeu, mas não copiar, tirar dele o que ele tem de bom e vincular isso com a nossa realidade aqui do Brasil. Então a gente precisa fazer uma redescoberta do Brasil, usar uma linguagem mais natural, original e nativa, parar de copiar termos de fora, parar de copiar a moda de fora, e a gente precisa integrar o que é moderno com aquilo que é arcaico no Brasil, fazendo uma revolução nas artes e tornando elas mais nacionalistas. Por que o nome é Pau-Brasil? Porque o pau-brasil foi o primeiro produto brasileiro que a gente exportou para a Europa. Então, agora está na hora da gente exportar a nossa arte para a Europa e para o resto do mundo, em vez de só pegar o que vem de fora. Então, a gente pode absorver essas características positivas do modernismo europeu, mas não copiar, transformar isso e deixar com a nossa cara aqui de Brasil. Aí, um outro grupo de artistas, o Plínio Salgado, o Menotti Del Picchia, o Guilherme de Almeida e o Cassiano Ricardo, eles vão fazer um outro manifesto, que se chama Verde Amarelismo ou Escola da Anta. Esse manifesto ele vai ser uma resposta para aquilo que o Oswald de Andrade publicou. Então, eles vão criticar esse nacionalismo do Oswald de Andrade e dizer que ele é muito afrancesado, que ele está muito cheio de frescura.
Eles querem um nacionalismo que seja ufanista, que seja conservador, e a gente vai perceber que eles têm tendências nazifascistas. Eles vão escolher a anta como símbolo porque ela era um totem dos índios tupi. Eles vão ser muito criticados porque eles são tradicionalistas demais, eles são muito conservadores, eles querem aquele nacionalismo que não faz crítica, que só exalta. E aí, entre 1928 e 1929, surge a Revista de Antropofagia, que vai ser um manifesto do pau-brasil melhorado, mais intensificado, sendo uma resposta para a escola da anta, que pregava aquele nacionalismo ufanista. Esse nome, Revista de Antropofagia, vem de um quadro da Tarsila do Amaral, que chama Abapuru. Abapuru significa o que come. Se vocês olharem para essa pintura da Tarsila, vocês vão ver que ela representa o trabalhador braçal brasileiro. A cabecinha bem pequenininha, porque ele usa pouco intelecto, e as mãos e os pés muito grandes, porque ele trabalha muito. Então, o que vai ser importante vai ser essa força física que ele tem. E ela faz esse quadro justamente para exaltar esse tipo de trabalhador e dizer que ele que é a cara do Brasil. Olha as cores do Brasil ali no quadro. Esse quadro foi um presente da Tarsila do Amaral para o marido Oswald de Andrade e foi a pintura brasileira mais valorizada no mercado das artes. Então, hoje atinge cifras de milhões de dólares. Por que esse quadro deu origem à revista de Antropofagia? Vocês lembram, nas tribos indígenas, o que era o ritual de antropofagia? Era quando você comia a carne do inimigo para absorver as características positivas. Era isso que esse manifesto propunha, que a gente pegasse a cultura estrangeira, principalmente europeia, francesa, e que a gente fizesse a deglutição, que a gente digerisse toda essa cultura e absorvesse tudo aquilo que era positivo para produzir a nossa. Então, ele vai ser, esse movimento ele é crítico às vanguardas e culturas europeias, porque lembram que as vanguardas queriam destruir tudo? A revista de Antropofagia fala que não, que a gente não vai destruir, a gente não precisa jogar tudo fora, a gente pode absorver o que foi positivo. E daí eles vão propor um redescobrimento do Brasil naquilo que ele tem de mais autêntico, valorizando o povo, a fala simples daqueles que não tiveram tanto acesso à educação, mas que movem o Brasil, como esse trabalhador que a Tarsila retratou aí no Abapuru, que ele não pensa muito, ele não tem tanto o intelecto valorizado, mas ele tem o trabalho braçal, a força que move o nosso país. Esses retirantes nordestinos que vão construir a cidade de São Paulo, vão erguer tudo que tem lá. Daí eu coloquei na sequência dos slides para vocês uma série de quadros da Tarsila para vocês analisarem. É legal que vocês olhem um por um, tem alguns muito famosos que sempre aparecem nos livros didáticos, inclusive de história, de geografia, enfim, outras matérias. Aí eu trouxe aqui uma fala da Tarsila para a gente analisar um pouquinho da trajetória dela. Diz assim: encontrei em Minas Gerais as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras. Segui o ramerrão do gosto apurado, quer dizer, a princípio eu copiei aquela arte tradicional, porque me disseram que isso tudo era feio, não combinava, era caipira. Mas depois me vinguei da opressão, passando-as para minhas telas. Azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo, verde cantante, tudo em gradações mais ou menos fortes, conforme a mistura de branco. Pintura limpa, sobretudo, sem medo de cânones convencionais. Liberdade e sinceridade, certa estilização que adaptava à época moderna. Contornos nítidos, dando a impressão perfeita da distância que separa um objeto do outro. Então, quer dizer, era tudo proposital, não é que ela não soubesse copiar a arte tradicional, é que ela não queria.
ela queria inovar, ela achava muito mais bonito pintar desse jeito, mais colorido e mais alegre e mais próximo de uma pintura infantil. Aí a gente vai começar a ver os grandes autores da literatura dessa primeira geração. O primeiro deles é o Oswald de Andrade, que era muito irreverente, muito crítico. A obra dele vai reunir todas as características que marcam a produção literária desse período. Ele escreveu poesia, escreveu romance, escreveu teatro, crítica, sempre falando sobre o Brasil de uma forma bem humorada, irônica e também crítica. E juntando tudo isso, um grande amor pelo país. O tom da escrita dele é muito coloquial, então ele propositalmente ignora certas regras gramaticais, porque ele pretende imitar esse falar simples do povo. É uma perspectiva sempre muito irreverente, debochada. Ele tem vários poemas que são chamados de poemas piada, curtinhos, e questionamentos que fazem o leitor participar dessa construção do texto. O texto não está pronto. O leitor vai ter um papel muito importante a partir do modernismo, porque é ele que vai dar sentido para o texto, a partir das suas interpretações que podem ser variadas. Muitas vezes a intenção do artista era uma, mas o leitor percebe essa obra de uma outra forma, e essa leitura também é válida. E ele vai ser muito hábil para desencadear efeitos de sentido com uma linguagem muito simples. Então, a partir de coisas aparentemente banais do cotidiano, você vai conseguir extrair significados muito profundos daquele texto. Outro escritor que se destaca no período é o Mário de Andrade, que vai ser um dos líderes da primeira geração do modernismo. Ele adora São Paulo, escreve muito sobre São Paulo, porque ele passou a vida inteira lá. E ele vai fazer uma campanha pelo uso da língua brasileira. Parar de ter certas frescuras na hora de falar, de querer falar difícil, imitar o português de Portugal, porque ele vai falar, a gente mora no Brasil, a gente precisa diversificar a nossa língua para que ela fique com a nossa cara. Então, a gente repara que ele escreve certas palavras de uma forma diferente do dicionário, porque ele afirma que o nosso jeito de falar é diferente e que a gente deveria registrar as palavras mais próximas da nossa fala. Ele viajou pelo Brasil inteiro, estudou muito o folclore do nosso país, as músicas, as lendas, e ele tentou colocar isso nas obras dele para que a gente compreendesse melhor o nosso país, o que é verdadeiramente ser brasileiro. Nas poesias dele, ele vai adotar os versos livres, que são aqueles que não têm uma métrica fixa. Ele vai falar muito das sensações que ele tem a respeito das coisas e as impressões que ele tem em determinados momentos por meio de um tipo de poesia chamada de meditações, que são longos poemas que mostram o que ele está sentindo no momento e que reflexão ele faz a respeito disso. Quando a gente fala de prosa, ele vai ter um romance bem importante que se chama Amar, verbo intransitivo, em que ele vai questionar as estruturas características do romance do século XIX, lá do romantismo. Essa temática que ele vai abordar no livro dele é uma crítica aos burgueses que têm dinheiro, mas não têm cultura e que não conseguem lidar com os sentimentos verdadeiros. Então, eles desempenham papéis na sociedade capitalista, mas eles não conseguem ter experiências de vida mais profundas. Então, ele tem um olhar bastante irônico e crítico para a elite paulistana. A história gira em torno de uma preceptora contratada para cuidar das crianças da família, especificamente o menino, e que ela vai ser responsável por iniciar ele no sexo. Então, é uma desvalorização total do sentimento, é uma família que não se preocupa com as relações profundas entre os seres humanos, que está preocupada só com as relações superficiais. É um livro bem legal e diferente daquilo que a gente estava acostumado na estrutura dos romances ali, até o realismo.
Mas o mais importante, mais conhecido livro do Mário de Andrade vai ser Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. O herói sem nenhum caráter no sentido de que Macunaíma não tem características físicas definidas. Ora ele é negro, ora ele é loiro, ora ele é índio, então ele vai se transformando ao longo da narrativa. O Macunaíma, ele vai ser um novo estilo de herói brasileiro, que na verdade é um anti-herói, porque ele não tem muitas virtudes, ele tem muito mais defeitos. Mas no final das contas, a gente acaba torcendo por ele apesar disso, porque ele é muito humano e ele é muito brincalhão, ele representa o malandro aqui do Brasil. Eu trouxe um trechinho do livro para vocês. No fundo do mato virgem, nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da Uiracuera, que a Índia Tapamunhas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar, que quer dizer espantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" E esse "ai, que preguiça" vai ser o bordão do Macunaíma e que representa muito o povo brasileiro, né? Ai, que preguiça! Outro grande escritor do período vai ser o Manuel Bandeira. Ele vai escrever poesias, a gente conhece ele mais pelos poemas. E a história da vida do Manuel Bandeira é muito curiosa. Aos 18 anos, ele descobriu que estava com tuberculose. E no século XX, essa doença era vista como incurável. Aí ele vai para a Europa para se tratar e lá o médico diz para ele que a expectativa de vida dele é muito, muito, muito incerta, que ele pode morrer muito rápido. E daí, como ele fica muito triste, muito melancólico por essa perspectiva da morte iminente, ele acaba indo para o caminho da poesia como uma forma de escapar dessa tristeza toda e de registrar as emoções que ele sentia. E daí ele acabou não casando, não tendo filhos, não constituiu família, porque ele estava sempre nessa perspectiva da morte. E, curiosamente, ele vai viver até os 82 anos, gente. O que vai ser a marca da escrita dele? Falar do cotidiano, ele fala de coisas aparentemente simples, muito banais. Ele vai recriar isso de uma forma muito lírica, muito delicada, poética, com uma linguagem bem simples, porém muito profunda, trazendo reflexões muito profundas. Ele vai valorizar esse português falado, que é esse português mais coloquial. E ele também vai falar nas suas obras sobre as angústias e os conflitos humanos, que são universais, que todo mundo sente. Então ele vai falar de amor, saudade, infância. Eu trouxe um poema dele para a gente fazer a análise e perceber essas características todas. É um dos poemas mais famosos. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. Quando fala em alcaloide, gente, são drogas. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar,
Lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. E daí, nas palavras do Manuel Bandeira, do Recife tenho 4 anos de existência consciente, mas ali está a raiz de toda a minha poesia. Quando comparo esses 4 anos de minha meninice a quaisquer outros 4 anos de minha vida, é que vejo o vazio dos últimos. Mima dando um oi. Claro, né, gente? Porque quando ele era criança, ele tinha toda a liberdade, ele podia brincar, podia fazer tudo o que ele queria. Depois que ele descobre a doença, ele não pode mais fazer nem aquelas coisas simples do cotidiano que a gente às vezes não dá valor. Porque como ele era doente, ele tinha uma série de restrições físicas. E daí ele imagina esse lugar paradisíaco, que é Passárgada, que é um lugar imaginário, onde ele pode fazer tudo o que ele gostaria de fazer na vida real e não pode. Lá é tudo permitido, lá ele é amigo do rei, então ele tem toda a liberdade para fazer tudo o que ele quer. E vamos agora para as atividades, então, a respeito desse poema. Primeira pergunta. Que características do poema permitem filiá-lo ao modernismo? Como que a gente sabe que esse poema é do modernismo? Vamos voltar para o texto para a gente perceber algumas características. Em primeiro lugar, a gente nota que os versos eles não têm uma métrica fixa, então eles são versos livres. Também a gente repara que é um vocabulário bem simples do cotidiano, então ele não usa palavras difíceis, né? Ele vai usar um vocabulário bem simples de entender. São temas do cotidiano, vai falar da infância, vai falar das coisas que ele gostaria de fazer se ele estivesse nesse lugar imaginário, né? A gente já pode imaginar as limitações que ele tem, então, na vida real. Então, ele vai falar de temas muito universais. Ele vai falar desse sofrimento que a gente tem por não poder fazer as coisas que a gente gostaria. 2. Passárgada, cidade lendária da antiga Pérsia, no poema indica outro espaço e outro tempo e estabelece uma antítese. Que antítese é essa? Quais são as coisas contrárias? Esse lugar maravilhoso, imaginário, contrastando com a vida real dele, que não tem muita emoção, porque ele tem uma série de restrições por conta da doença. E a gente percebe que esse poema ele tem traços biográficos, então ali o eu lírico meio que se mistura com o autor do poema, com o próprio Manuel Bandeira. 3. Em uma das estrofes, o poeta, refugiado no mágico Éden imaginário, projeta uma série de ações que compõem o cotidiano de um menino sadio. É o retorno psicológico à infância. Que estrofe é essa e que ações marcam esse tempo? Vamos para o poema que eu vou mostrar para vocês. Então, ele diz assim: E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. Então, tudo isso são coisas que as crianças comuns, sadias, podem fazer. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Então, ele vai fazer ginástica, vai andar de bicicleta, vai poder montar no burro, vai subir no pau de sebo, vai tomar banho de mar, vai ouvir as histórias que a mãe d'água vai contar para ele, misturando com as lendas do Brasil. Então, são essas ações que um menino sadio poderia fazer. 4. Inconformado com o real concreto, o poeta enumera um conjunto de vantagens que este mundo fantástico oferece. Que estrofe apresenta as maravilhas de Passárgada? E que maravilhas são essas? Vamos lá para o texto de volta. Diz ele: em Passárgada tem tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção, então as mulheres não engravidam se elas não quiserem. É um processo muito seguro para você não ter filhos. E o Manuel Bandeira não teve filhos porque, como ele era doente, ele tinha medo de constituir família e depois morrer e deixar essa gente toda na mão. Tem telefone automático, ou celular, né, gente? Tem alcaloide à vontade, então o uso de drogas é liberado.
Tem prostitutas bonitas para a gente namorar, então a prostituição é vista de uma forma mais positiva, mais natural do que na sociedade ali brasileira do século XX. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Lá eu não sou um Zé Ninguém, um qualquer. Lá eu sou influente, eu sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Quer dizer, eu tenho todas as mulheres, eu sou o cara lá. Quinta pergunta. Segundo o poeta, o poema nasceu como um desabafo num dos momentos em que ele estava entediado com a doença que o atormentava. Passárgada encarna o lugar ideal da liberdade e felicidade para todos. Que vantagem há em ser amigo do rei? Que sendo amigo do rei eu posso fazer certas coisas que as pessoas comuns não podem. Eu tenho mais influência, as mulheres serão mais acessíveis, eu vou poder usar as drogas que eu quiser, eu vou ter uma vida cheia de privilégios. E a sexta pergunta, o humor modernista e a retomada de termos tidos como modernos são empregados por bandeira para caracterizar a completude do paraíso chamado Passárgada. Que elementos caracterizam a vida moderna? Ele cita esses métodos para evitar a concepção, ele vai citar esse telefone automático, ele vai falar de uma liberação maior sexual, então ele pode ter as prostitutas, ele pode ter as mulheres que ele quiser. E também existe uma maior liberdade para o consumo de drogas, coisas que ali no século XX eram um tabu para a sociedade, todas elas, né? Principalmente porque a gente ainda está ali no início do século XX. Portanto, 100 anos atrás, gente, mais ou menos. Então, todas essas coisas que ele enumera são tabus que numa sociedade ideal não existiriam, seriam coisas normais do cotidiano. E para finalizar essa primeira geração do modernismo, a gente tem o Alcântara Machado, que vai ser um grande escritor de contos que vão retratar a vida dos imigrantes italianos lá em São Paulo. Então, ele é filho de uma família paulista tradicional, estudou direito, mas acabou indo para a carreira de jornalista e escritor. Ele vai falar dos ambientes urbanos de São Paulo, que está se industrializando, e ele vai escrever um livro de contos chamado Brás, Bexiga e Barra Funda, que são 3 bairros tipicamente de imigrantes italianos em São Paulo, e ele vai contar como que esses imigrantes se integram a essa realidade urbana industrializada de São Paulo e ajudam a construir o Brasil. É muito legal, ele escreve assim por flashes, é como num filme, corta uma cena, vai para a próxima, muito rapidamente, e por meio desses flashes você vai entendendo como que funciona a vida desses imigrantes, como que eles são, quais são as características que eles têm. Eu trouxe para vocês aqui nos slides um conto bem legal dele que chama Gaetaninho, que é um menininho italiano ali, descendente de italianos que mora em São Paulo. Leiam, porque ele é bem legal. Umas partes dele eu trouxe em quadrinhos, porque ele foi feito em quadrinhos, e outras partes eu deixei o texto em prosa mesmo, como era no original. Leiam, que ele tem um final bem surpreendente, bem assim de supetão. E ele é bem engraçado, retrata aquele jeito dos imigrantes italianos de falar, quais são as características das mães italianas, dos meninos, as crianças que são descendentes dos italianos. E é legal vocês lerem ele para terem uma noção, e depois nas atividades do livro didático tem outras partes do livro para a gente analisar. Então, assim que vocês tiverem assistido os 2 vídeos, vocês podem passar para as atividades escritas. Beijos, até a próxima!